Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu não sei qual é o momento que você vai ver este vídeo, mas eu espero do fundo do meu coração que a partir do momento que você ouvir e ver este vídeo, que você possa refletir sobre a vida, sobre Deus, sobre a palavra do Senhor Jesus, e que possa nascer no seu coração uma esperança, apesar das circunstâncias da vida. Você sabe muito bem que a palavra de Deus ela é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela tem o poder de discernir as intenções do nosso coração. Ela vai aonde o médico não pode ir. Ela faz o que a medicina não pode fazer. Ela entra no mais íntimo e profundo da nossa alma, lá onde só Deus conhece, só Deus sabe. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração esta manhã. O salmista, nos Salmos de número 46, ele vai dizer para nós assim, a epígrafe fala sobre a segurança em Deus. Este salmo é um salmo dos filhos de Corá, e ele, a partir do versículo de número 1, Salmos de número 46, versículo 1, vai dizer assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Honra e glória e louvor ao nosso Deus, ao Deus vivo, ao Deus eterno. Eu quero frisar aqui um versículo para você que está me vendo e ouvindo nesse dia. O versículo 9, ele diz assim, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Ele quem? Deus. Ele faz o quê? Ele põe um fim a todo processo doloroso que você está vivendo. Não precisa ter dom de revelação para ver o que a humanidade está vivendo nesses últimos dias na face da terra. Há guerras constantes
que estamos vivendo, enfrentando. Guerra na situação financeira, guerras conjugais, guerras pessoais, guerras interiores, guerras com filhos, guerra na sociedade. São tantas as guerras que nós estamos enfrentando nesses últimos dias que, na maioria das vezes, nós não sabemos o que fazer, como resolver, como suportar, como vencê-las, como dissipar essas guerras. Porque as guerras que nós estamos enfrentando nesses últimos dias têm arrancado a nossa paz, têm tirado o nosso ânimo, têm tirado o nosso sono, têm nos feito derramar muitas lágrimas. Ou será que é só eu que estou enfrentando e passando essas guerras? Mas eu tenho uma palavra para o nosso coração nesta manhã. Seja lá qual for a guerra que você está passando, vivendo, enfrentando, a Bíblia, ela é bem clara em dizer que ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Aquele que é fiel, que é vivo e verdadeiro, que tem todo o poder em sua mão, que está no controle de todas as coisas, só ele tem o poder de cessar de vez todas essas guerras que nós estamos enfrentando. Ele é o teu Deus, o teu general de guerra, o teu Senhor, o teu Criador, o teu protetor. Ele é o Deus vivo, Emanuel, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que vive, aquele que é, aquele que pode. Ele pode sim cessar essa guerra. Você quer ver uma guerra que a humanidade está enfrentando, uma guerra injusta, uma guerra desumana, onde as famílias não sabem o que fazer? É a guerra da dependência química, é a guerra da drogadição. Você já parou por um momento para pensar, para refletir a dimensão que é a guerra da dependência química, a guerra da drogadição? Se você tiver acesso a uma família, se você conhecer alguém, vá procurar saber de fato o que é uma guerra da dependência química. As mães não dormem. Os pais não têm prazer mais em viver. Não sabem o que fazer. Porque vê o filho que tanto cuidou, que tanto zelou, que tanto amou. Desde quando nasceu, fez de tudo para que essa criança se enveredasse por um caminho bom, que tivesse um futuro, que fosse um jovem de bem, trabalhador, de sonhos, de projetos. E aí se vê nesse mundo maldito das drogas. Essa é uma guerra injusta. Esta é uma guerra que, infelizmente, a maioria das famílias estão perdendo porque não sabe o que fazer. Sim, porque o que tem é internações, leva a psicólogo, procura ajuda em grupos de apoio, interna. E por fim, chegam a uma conclusão de que essa guerra que estão enfrentando é uma guerra longa, dolorosa, difícil de se vencer. Para quem está enfrentando essa guerra da dependência química, o conselho que eu dou para você é procurar
abrigo, refúgio em Deus. Quem vos fala enfrentou essa guerra pessoalmente, na minha carne. Eu entrei nesse submundo das drogas, vivi o pior dos pesadelos da vida. Eu não tinha caráter, eu não tinha dignidade, eu não tinha paz. Não havia vida em mim, apenas morte e destruição. Estou falando do último estágio do submundo das drogas. E a minha mãe enfrentou a pior guerra da vida dela, que foi ver o único filho que tinha se enveredar pelo caminho desse submundo das drogas. Foi uma guerra injusta, foi uma guerra dolorosa, longa, difícil, que a fez derramar muitas lágrimas. Mas ela tinha um grande trunfo nas suas mãos. Ela tinha um grande tesouro na sua mão. Ela conhecia o Senhor dos Senhores, o general de guerra, o único que pode vencer a guerra por nós. E por isso ela acreditou e confiou até o fim. E esse general de guerra lutou a sua guerra e fez cessar a guerra da dependência química. Mas talvez a sua guerra seja outra. A guerra da perca, a guerra da solidão, a guerra da dor, a guerra da traição, a guerra do diagnóstico de morte. Não se desespere, não. Confia em Deus, acredita nele. Ele é a nossa única esperança. Jó, no seu maior momento de desespero, no seu maior momento de dor, onde todos o julgavam porque ele estava vivendo a pior prova que um ser humano pode passar, perder tudo, perder filho, perder riqueza, perder bens, perder a sua saúde, perder seus amigos. Ele olhou para o céu e disse: eu sei que o meu Redentor, ele vive e por fim ele se levantará por mim. Quando você olhar para um lado e para o outro e não ver uma saída, faça igual Josafá. Ele sabia que ele não tinha capacidade de vencer uma guerra, a qual 3 exércitos se levantou contra a vida dele. Ele foi humilde para reconhecer que ele, apesar de ser rei, nada podia fazer. Ele dobrou seu joelho e orou e disse para Deus: eu estou cercado, eu estou sem esperança, não há força em mim, não há nada que eu possa fazer, que eu possa vencer essa guerra. Mas todavia, os meus olhos estão voltados para ti, e eu sei que de ti vai vir o meu escape, vai vir a minha vitória. Faça igual Josafá. Levante os seus olhos para o céu, porque é de lá que vem a nossa vitória. Que Deus nesta manhã te abençoe. Que Deus nesta manhã lute as suas guerras. Que o Senhor nesta manhã te dê um escape e que você saia vitorioso. Maior é o que está com você do que o que está no mundo. O nosso Deus é general de guerra e que o Senhor te abençoe nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.